Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 46 45, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta sexta-feira, 3 de junho de 2022. A cor litúrgica de hoje é o vermelho, porque celebramos o martírio de São Carlos Luanga e companheiros. E já está chegando Pentecostes, é a festa do Espírito Santo, muito, mas muito presente em nossa vida e na vida da igreja, claro. É Ele quem endireita os caminhos e tudo transforma com a força da sua graça. Nos preparemos para esse dia? Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Amém. João capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos, como dito no início, nos últimos dias antes de Pentecostes. Durante a Quaresma, a seleção dos evangelhos do dia continua a tradição da Igreja. Entre a Páscoa e Pentecostes, o Evangelho de João é o escolhido. E assim, nesses últimos dias antes de Pentecostes, os evangelhos relatam os últimos versículos do Evangelho de João. Quando retomarmos o tempo comum, voltaremos ao Evangelho de Marcos. Nas semanas do tempo comum, a liturgia procede a uma leitura contínua do Evangelho de Marcos, da 1ª à 9ª semana do tempo comum, de Mateus da 10ª à 21ª e de Lucas da 22ª à 34ª semana do tempo comum. Os evangelhos de hoje e de amanhã falam do último encontro de Jesus com os seus discípulos. Foi um encontro comemorativo, marcado pela ternura e pelo carinho. No final, Jesus chama Pedro e lhe pergunta 3 vezes: tu me amas? Somente depois de receber a mesma resposta afirmativa por 3 vezes, Jesus confia a Pedro a missão de cuidar das ovelhas. Para trabalhar na comunidade, Jesus não nos pede muitas coisas. O que ele nos pede é que tenhamos muito amor. Depois de uma noite de pesca no lago, sem conseguir um único peixe, chegando à praia, os discípulos descobrem que Jesus havia preparado pão e peixe assado na grelha. Tendo comido a refeição, Jesus chama Pedro e lhe pergunta 3 vezes: tu me amas? 3 vezes, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Após as 3 respostas afirmativas, Pedro também se torna discípulo amado e recebe a ordem de cuidar das ovelhas. Jesus não pergunta a Pedro se ele estudou exegese, teologia, moral, direito canônico. Ele apenas pergunta: tu me amas? Ame primeiro.
Para as comunidades do discípulo amado, a força que os sustenta e as mantém unidas não é a letra, mas o amor. Jesus diz a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais jovem vestias-te sozinho, mas quando fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Ao longo da vida, Pedro e todos nós amadurecemos. A prática do amor se enraizará e a pessoa não será mais a dona de sua própria vida. O serviço amoroso aos irmãos e irmãs tomará conta de nós e nos conduzirá. Outro cingirá seu manto e o levará aonde não queres ir. Este é o significado de seguir. E o evangelista ainda comenta: disse-lhe isto para indicar com que morte glorificaria a Deus. E Jesus acrescenta: segue-me. A palavra amor é uma das palavras mais usadas por nós. Exatamente por isso, é uma palavra que ficou muito desperdiçada. Mas as comunidades do discípulo amado manifestaram sua identidade e seu projeto justamente com esta palavra. Amar é, antes de tudo, uma experiência profunda de relação entre as pessoas, na qual existe um conjunto de sentimentos e valores: alegria, tristeza, sofrimento, crescimento, renúncia, dedicação, realização, dom, compromisso, vida, morte. Tudo isso está resumido no Novo Testamento em uma única palavra na língua grega. Esta palavra é ágape. A sua tradução para a nossa língua é difícil. Geralmente em nossas Bíblias é traduzido com caridade, misericórdia, fidelidade, amor. As comunidades do discípulo amado buscaram viver essa prática do amor em toda a sua radicalidade. Jesus o revelou em seus encontros com pessoas com sentimentos de amizade e ternura, como, por exemplo, em seu relacionamento com a família de Marta e Maria em Betânia. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Ele chora diante do túmulo de Lázaro, lembra? Jesus encarna sempre a sua missão numa manifestação de amor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Neste amor, Jesus manifesta a sua profunda identidade com o Pai. Para as suas comunidades não havia outro mandamento, exceto este: agir como Jesus. Isso supõe amar os irmãos. Sendo um mandamento tão central na vida da comunidade, os escritos joaninos definem o amor assim, daqui conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É por isso que não devemos amar apenas em palavras, mas em obras e em verdade. Quem vive o amor e o manifesta em suas palavras e atitudes, torna-se também um discípulo amado. Então vamos conhecer a história dos santos Carlos Luanga e seus companheiros. O catolicismo penetrou vagarosamente na África. Em Uganda, temos o testemunho de Carlos Luanga e seus companheiros. Este homem era pajem do rei Mwanga e professava a fé cristã. Entretanto, o rei decidiu acabar com a presença cristã na Uganda. Ele próprio matou um pajem cristão, usando este sinal como aviso aos outros que professavam a fé. Sendo chefe dos pajens, Carlos Luanga reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos, batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e se prepararam para um final trágico. Nenhum desses jovens, cuja idade não passava de 20 anos, alguns com até 13 anos de idade, arredou o pé de suas convicções e foram todos encarcerados na prisão. Carlos Luanga morreu primeiro, queimado vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte renegando a fé. De nada adiantou, e os demais cristãos também foram mortos, sob torturas brutais e alguns queimados vivos. 22 pajens foram condenados à morte e cruelmente executados. Os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude africana em 1934. Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires Carlos Luanga e seus companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram
em morrer por vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e não se esqueça de aproveitar a companhia das pessoas que você ama. Até amanhã.